o serial killer mesmo, clássico como é o Maníaco do Parque, ele obedece fases, né? Então ele tem a fase da fantasia, fase que ele delira inicialmente, pensa em matar. Depois ele vai ter a fase da busca, que aí ele começa a analisar as vítimas no perfil que ele quer. Aí cada homicida em série vai ter um perfil específico. Depois ele vai para a caça, que é um dos momentos, nas palavras deles, mais excitantes, onde ele está caçando a vítima, para então vir a fase da captura, do homicídio, e depois do homicídio a fase de depressão, que é o resfriamento psicológico. E depois desse resfriamento psicológico, ele volta para a fase da fantasia. Então é como se ele fizesse, ele tem um ápice ali, uma felicidade momentânea, matei, tô feliz da vida. Exatamente. A palavra, aliás, que nós usamos é essa, o ápice psíquico dele, e depois vem até a palavra que nós usamos é depressão, porque deprime um pouco depois daquele ápice. Ele costuma se frustrar. Depois caiu. Caiu, e ele costuma se frustrar depois do crime. Agora, a pergunta é assim, você como psicanalista, ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe. A maioria dos homicidas em série, dentro da psicanálise, nós analisamos ele sabem que é errado. Como perverso. O perverso sabe exatamente o que é errado, só que ele tem esse prazer de burlar a lei, de ultrapassar a lei. E ele colocava as mulheres, ele depois fazia sexo com elas mortas. O Maníaco do Parque, Luciana, ele matou 9 mulheres, ele foi julgado e condenado... Achei que eram 11 crimes, não? Não, foi 9. Tinham 9 corpos no parque lá, no local onde ele dizia que era o santuário dele. Era o parque do Estado? Era o Parque do Estado. Era o Parque do Estado. Ele matou 9, foi condenado por 7. Por quê? E as outras? O promotor que acusou no Tribunal do Crime, no Tribunal do Júri, disse que abriram um inquérito para cada morte. E o inquérito de duas vítimas não estava bem robusto. Então, para não contaminar os outros 7 inquéritos que estavam bem feitos, ele resolveu deixar de fora. E tem uma coisa incrível, que tem mulher com nome que foi deixado de fora, mas tem uma ossada que até hoje não sabe de quem é. Ele não conta? Ele diz... ele não conta. Porque ele deu até uma entrevista pro Marcelo Rezende, em que ele falou claramente, sem menor pudor, falou dos crimes, dos assassinatos. E esses foram os que foram encontrados, né? Sim, foram encontrados. Naquele cemitério. A gente não sabe se ele cemitério. Tem o perfil dele era o seguinte: os exames criminológicos feitos nele, ele foi considerado semi-imputável, ou seja, para a justiça chegar a essa conclusão, foi nomeada uma banca de psiquiatras e psicólogos, inclusive profissionais bem renomados. Eles fizeram vários exames com ele e ficou constatado nesses exames que ele tinha um desejo oculto de ser uma mulher. E ele verbaliza isso. E aí, a gente está falando de uma cabeça doente, né? Dentro dessa cabeça dele, ele queria ser uma mulher baixinha, de pele branca, cabelos encaracolados, que acaba sendo o perfil das vítimas que ele matou. Mas por que ele matava? Ele queria ser mulher e matava a mulher? A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que eu mandei os laudos para ela dar uma olhada, ela chegou à seguinte conclusão: ele matou as mulheres porque na cabeça dele elas estavam ocupando o lugar que seria dele. Gente, a pessoa é dodói mesmo da cabeça. É um valor simbólico mesmo, não é o único homicida em série que a gente vê que age assim. Então, muitas vezes ele trabalha com a projeção, né? Então, ele projeta um ideal, ele não alcança esse ideal, e aí ele mata as pessoas que ocupam esse local projetado. Mas eu acho que faz todo sentido isso é uma tese, né? Ele fala verbalmente, ele fala com uma psicóloga, ele fala textualmente, no fundo, eu queria ser uma mulher. Sim, mas tem mulheres que era daquele círculo de patinação dele, lá do Ibirapuera, que flertou com ele e aí ele pegou e levou pro parque. Mas ele não matou, tem um monte que ele não matou, então. Tem, muito mais. Inclusive tem uma que ele falou assim, olha, que é uma inclusive das mais loucas. Ele levou ao parque, ele falou, eu ia te matar, olha aqueles cadáveres ali, mas hoje eu tô com preguiça. Ele falou? Falou, e a mulher era liberada. Ou para umas, ele ainda dizia assim, olha, não cai mais nessa lábia, não aceita convite de estranho. Nossa. Viu?